Olá meninas, bem-vindas de volta aqui no meu canal. Vamos para mais um panorama bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o panorama bíblico de 1 Samuel. Vem aqui comigo então na minha Bíblia The Purpose Book. Ela é da Almeida século 21, a linguagem, e ela tem espaço para anotações. Vou abrir aqui no livro de 1 Samuel. Nós vamos fazer uma recapitulação desse livro, passando pelos pontos mais importantes e o que a gente pode aprender, né, com o livro de 1 Samuel para a nossa vida. Como a gente pode aplicar o livro de 1 Samuel na nossa vida. Nós temos muito o que aprender. Aqui na minha Bíblia The Purpose Book, sempre antes de cada livro tem uma ilustração e um versículo. Esse aqui é 1 Samuel 16:13. Então Samuel pegou o vaso de azeite, ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nessa parte da introdução aqui, tem o autor, contexto, principal propósito do livro, como Cristo é revelado e os versículos chaves. Tá? O autor do livro provavelmente foi Samuel, que escreveu a maior parte até o capítulo 24, que é onde ele morre, né? O falecimento de Samuel. Natã e Gade o concluíram, como está descrito em 1 Samuel 10, 25 e 1 Crônicas 29, 29. Em 1 Samuel 10, 25, descreve que foi Samuel que escreveu. Em 1 Crônicas 29, 29, Natã e Gade, tá? Samuel significa ouvido por Deus. O livro tem início nos dias de Juízes e descreve a transição da teocracia, ou seja, Deus como, né, Senhor e Rei de Israel, para a monarquia, que é a escolha de um rei, né, humano, para ser o rei de Israel. E entra o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, tá? O principal propósito do livro é registrar a vida de Samuel, o último juiz de Israel, e o reinado e declínio de Saul, que foi o primeiro rei. E a escolha e preparação de Davi como maior rei de Israel. Como Cristo é revelado no livro? É revelado como rei, nosso rei eterno. Os versículos chaves é 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos lá que eu vou abrir aqui com vocês. 16. Versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor para o coração. E o outro tá no capítulo 15, versículo 22. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Então, esses são os dois versículos que falam que o Senhor olha o coração e não a aparência, e que o Senhor prefere a obediência em vez de sacrifícios. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é no capítulo 1 a 7, que fala sobre Samuel, seu nascimento, chamado e ministério. Depois eu vou entrar em mais detalhes aqui com vocês. A segunda parte fala sobre Saul, a ascensão, o reinado e o fracasso, né? Ou o declínio do seu reinado. E a terceira parte, essa parte aqui de Saul, é do capítulo 8 ao 15. E a terceira parte, que fala sobre Davi, vai do capítulo 16 ao 31 e continua no livro de 2 Samuel, tá? Então, é o segundo rei de Israel, fala sobre a escolha, o serviço e a perseguição e exílio de Davi ali por Saul. E continua-se, então, a falar de Davi no livro de 2 Samuel. A estrutura do livro de 1 Samuel, nos primeiros 7 capítulos, como eu havia falado aqui, fala sobre o chamado, né, o nascimento, o chamado ministério de Samuel entre os israelitas. Samuel nasceu em Ramá. Antes de seu nascimento, Ana, sua mãe, o prometeu a Deus para servi-lo como nazireu junto aos sacerdotes no tabernáculo em Siló. O ponto de adoração de Israel encontrava-se em Siló, onde estavam o tabernáculo e a arca da aliança. Ali era o sumo sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Eram homens ímpios que se aproveitavam do povo. Então aqui, o que aconteceu? Ana era estéril, ela orou ao Senhor e o Senhor a abençoou dando Samuel. E ela, quando orou ao Senhor pedindo filho, ela falou a Deus que o filho que ela tivesse, ela ia entregar para o Senhor, que seria do Senhor e iria servir ao Senhor, que foi Samuel. Então ela levou, depois de 3 anos, quando ele havia completado 3 anos, para viver com Eli no tabernáculo, que era o sumo sacerdote.
O Ofni e Finéias, eles eram os filhos de Eli, também eram sacerdotes, mas eles eram muito ímpios, muito ruins. Eles roubavam a carne antes do sacrifício, eles se aproveitavam das mulheres que iam fazer a limpeza do tabernáculo, eles bebiam, então eles só faziam coisas erradas. O Eli falou para eles, chamou a atenção deles, mas eles não obedeceram Eli, não ouviram Eli, continuavam fazendo as mesmas coisas. Samuel, de madrugada, né, ouviu a voz de Deus chamando ele pela primeira vez, e Deus revelou para Samuel que o juízo de Deus iria cair sobre Eli e sua família. Ao contrário de Eli e de Ofni e Finéias, Samuel servia a Deus fielmente, e o Senhor o abençoava à medida que ele crescia. Em Kiriat Jeraim, Israel estava num conflito com os filisteus, durante uma batalha. Ofni e Finéias trouxeram a Arca da Aliança de Siló para o campo da batalha. Então, o que aconteceu? O Senhor falou para Eli que o juízo iria cair sobre a família dele. Então, nessa batalha, eles estavam perdendo essa batalha. E aí eles resolveram pegar a Arca da Aliança e levar para lá como se o Senhor fosse resolver, né? O Senhor fosse trazer a vitória para eles. E é como se a arca fosse um amuleto ali da sorte para eles. Então eles achavam que junto deles ali na guerra, o Senhor iria livrar eles dos filisteus. Só que acontece o pior, como Deus falou que ia cair o juízo sobre eles, a arca é roubada pelos filisteus, todo mundo morre, inclusive Ofni e Finéias nessa batalha, e um rapaz vai correndo avisar Eli o que tinha acontecido. Quando esse rapaz chega até Eli, que está sentado numa cadeira na frente do tabernáculo, ele fala: olha, aconteceu a batalha, seus filhos morreram e a arca foi roubada. Quando ele ouviu que a arca foi roubada, ele levou um susto tão grande que ele caiu para trás, bateu a cabeça e faleceu também. Então, os três morreram no mesmo dia. E a sua esposa, que estava dando à luz, a esposa de Finéias, ao ficar sabendo que seu marido, seu cunhado e seu sogro morreram, ela entrou em trabalho de parto, que ela estava grávida, e acabou falecendo também. E como ela ficou também muito assustada com a arca ter sido roubada, ela colocou o nome do filho dela de Icabode, ou Icabô, que foi-se a glória de Deus, porque a arca havia sido roubada. Então aconteceu, né, tudo isso num dia só. E a arca foi levada para o templo de adoração, o ídolo lá dos filisteus. Mas logo os filisteus descobriram que a arca não era um grande troféu, porque eles achavam assim, como eles acreditavam em vários deuses, eles achavam que tendo a arca, ele ia ter o Deus de Israel para eles, e que o Deus de Israel iria servir a eles como os deuses deles. Então eles achavam que a arca era um troféu, nós conseguimos pegar o Deus dos israelitas e colocá-lo dentro do templo do ídolo deles. Só que Deus, né, fez o ídolo, a estátua do ídolo cair, e eles foram lá, levantaram a estátua de novo. No outro dia, a estátua caiu e quebrou a mão e ficou sob a soleira da porta. E aí eles falaram assim, não, a gente não pode ficar com essa arca aqui não. Todo mundo começou a ficar doente, todo mundo ficou cheio de feridas pelo corpo. Aí a gente tem que se livrar dessa arca porque o castigo desse Deus está caindo sobre a gente. E aí eles decidiram, então, devolver a arca. Eles pegaram duas vacas que tinham acabado de dar à luz. E geralmente, quando a vaca está amamentando o bezerro, elas sempre ficam junto do bezerro. Elas não ficam longe de jeito nenhum. Pelo instinto materno, elas voltam para perto do seu bezerro. E aí eles pegaram essas duas vacas que nunca tinha sido colocado nenhum jugo sobre elas, colocaram na carroça, colocaram a arca e falaram assim: se a arca for embora de volta para os israelitas sozinha, é porque o Deus deles está querendo voltar para perto deles. Agora, se as vacas voltarem para os seus bezerros, então a gente vai ter que ficar com essa arca. E aí o que aconteceu? Deus levou, né, a arca de volta para os israelitas. Então, finalmente, eles devolveram para Kiriat Jeraim, em Israel, a Arca da Aliança. A derrota dos israelitas fez com que eles percebessem que Deus não mais o abençoaria. Samuel, já adulto, se tornou profeta, líder e juiz de Israel. Ele reuniu o povo em Mispa e pediu que orassem, jejuassem e lamentassem pelos seus pecados. A assembleia em Mispa foi um alvo para os filisteus atacarem, mas Deus interveio e derrotou o poderoso exército. Então eles tentaram atacar de novo Israel, mas o Senhor dessa vez deu vitória a eles, por causa de Samuel. Samuel julgava os casos por toda a nação de Israel. Quando ele envelheceu, o povo o procurou em Ramá e pediu
para que Israel fosse como as outras nações, pediu um rei. Está no capítulo 8. Os capítulos 9 a 12 já começa a falar sobre Saul e já começa a falar da sua eleição como rei e o seu reinado, tá? Até a sua derrota. Então, nos capítulos 9 a 12, descrevem a escolha de Saul, sob a direção de Deus, para ser o primeiro rei. Também em Mispa, uma batalha contra os amonitas, comprova as habilidades de liderança de Saul. Isso aqui foi logo no começo do reinado dele. Então, eles venceram essa batalha, e Saul ficou achando, né? Aí começou a crescer o orgulho dentro do coração dele. Ele ficou se achando um bonzão, porque ele conseguiu liderar todo mundo, porque ele conseguiu vencer a batalha, e todo mundo começou a elogiar ele, e aí começou a crescer o orgulho no coração de Saul. Ele protegeu os habitantes de Jabe de Gileade e dispensou o exército amonita. Saul foi coroado por Samuel e o povo como rei de Israel em Gilgal, no capítulo 11, isso. Nos capítulos 13 a 31, já descrevem as vitórias e começa a falar dos fracassos de Saul. Saul era um rei com grande estatura física, diz que ele era o maior, mais alto dentre todos os homens. Todos os outros homens batiam na altura do ombro dele. A habilidade militar também era outra qualidade que ele tinha, mas seu coração não coincidia com Saul. Ele não obedecia às ordens que o Senhor dava para ele. Aí no capítulo 16 ao 31 já começa a falar da decadência do rei, do seu reinado. Por quê? Por causa da desobediência de Saul. Ele queria fazer somente o que interessava a ele, não obedecer o que Deus mandava. Então, durante esse tempo, Deus levantou Davi e o preparou para o dia em que ele sucedesse Saul. Então, Davi ainda era um menino, né? Era um pastor de ovelhas, quando foi ungido por Samuel. Saul ganhou muitas batalhas, mas com o passar do tempo provou ser arrogante, pecador e rebelde. Então Deus finalmente o rejeitou como rei de Israel. No anonimato, um jovem pastor, músico chamado Davi, foi ungido para ser o próximo rei de Israel, mas somente após muitos anos ele viria sentar-se no trono. Saul contratou para tocar harpa em seu palácio. Então o que aconteceu, gente? Deus falou para Samuel ir lá na casa de Jessé ungir o novo rei. Aí Samuel foi lá, viu todos os filhos, aí vem aquela passagem que a gente viu aqui dos versículos, que Deus olha o coração e não a aparência, e escolheu Davi, que era o menorzinho, era o mais novo, era o mais mirradinho, mas o coração de Davi era segundo o coração de Deus, né? Então, ele ungiu Davi como rei e voltou para Ramá, voltou para sua terra. Aí nisso o Espírito do Senhor tomou conta de Davi quando foi ungido, como está naquele versículo aqui, nessa parte aqui, ó, 1 Samuel 16, 13. E aí o Espírito do Senhor deixou Saul, porque quando Saul foi ungido, o Espírito do Senhor também tomou Saul, para poder conduzir Saul, né? Segundo Deus queria, mas Saul não deixou ser conduzido como Deus queria. Ele foi contrário, né, a ser guiado pelo Espírito. Então o Espírito do Senhor saiu de Saul, ele rejeitou a Deus, Deus também rejeitou a ele. E aí nisso dele sair, né, do Espírito de Deus deixar Saul, abriu espaço para um espírito maligno vir sobre ele. Por quê? Por causa do coração de Saul. Ele era arrogante, ele era orgulhoso, era o eu dele era muito grande. E aí esse espírito atormentava ele, porque ele se sentia fracassado, ele viu que Deus rejeitou ele, que ele não seria mais rei. Ele se sentiu fracassado como rei, ele se sentiu rejeitado. Então aquele sentimento ruim dentro dele abriu portas para um espírito maligno atacar ele. Então toda vez que ele era atormentado pelo espírito maligno, ele ficava alucinado. Então, os seus servos falaram assim, vamos chamar, existe um rapaz que toca harpa, vamos chamar ele para vir para cá, ele vai tocar harpa para o Senhor e só vai se acalmar. E foi isso que aconteceu. Chamou Davi para tocar harpa para Saul, e toda vez que Saul ficava nervoso, Davi tocava harpa e ele se acalmava. E aí Davi passou a ser seu escudeiro pessoal. Em uma batalha no vale de Elá, Davi matou Golias e isso causou inveja em Saul. E aí começou a piorar as situações. Porque Davi matou Golias, né? Todo mundo sabe a história, conhece a história da pedrinha na funda que mata Golias. O Davi ia ganhando as outras batalhas, ia ganhando outras e outras batalhas, a mulherada começou a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul escutou isso, ele começou a ficar com uma raiva e uma inveja muito grande de Davi.
E essa inveja também começou a tomar conta do coração de Saul. E começou a perseguir Davi, ele queria matar Davi de qualquer jeito. E aí começou a fuga de Davi, né, para o deserto. E no deserto, Davi fugiu para salvar sua vida juntamente com o seu exército. Ele criou um exército para ele. E embora tivesse a oportunidade de matar Saul por mais de uma vez, ele não fez porque ele era ungido de Deus. Então ele falou que como Deus ungiu Saul, ele não podia tirar a vida de Saul. Quem deveria tirar a vida de Saul era o próprio Deus. Ele não poderia pecar contra Deus, por mais que ele tivesse a oportunidade de ter matado Saul mais de uma vez. E aí começa a descrever no capítulo 23 ao 26 essa fuga de Davi pelo deserto. Davi mudou com seus homens e sua família para Gate, uma cidade filisteia. A única maneira que Davi conseguiu encontrar para poder escapar de uma vez por todas de Saul foi ir para uma terra filisteia. Porque como os filisteus eram inimigos de Israel, ele não ia ter a coragem de entrar na terra filisteia para poder buscar Davi. Então ele não ia colocar o seu exército em risco por causa de um homem só. Então ele deixou para lá, deixou Davi para lá. E aí Davi conquistou, né, o Aques, que era o rei da cidade filisteia onde Davi começou a morar. E aí ele pediu ao rei Aques uma cidade para que ele pudesse morar com a sua família. Ali ele já tinha casado com a Abigail e a Ionã, tá? E isso Davi também já tinha casado com Mical, que eu pulei aqui essa parte, que era a filha mais nova de Saul, antes de fugir para o deserto, tá? Porque senão vai ficar muito grande aqui a história. Tô tentando ser bem sucinta nas partes mais importantes. Então ele ficou em Siclag, que foi a cidade filisteia que o rei Aques deu para Davi. E lá Davi efetuou um ataque contra os amalequitas, porque os amalequitas atacaram o acampamento deles, levaram a Abigail e a Ionã e toda a família, todos dos homens dali da cidade, porque eles não estavam ali, eles estavam junto do rei Aques para ir para uma batalha contra Israel, mas Deus tirou Davi, né? Os outros reis não aceitaram que Davi lutasse nessa guerra, ficaram com medo de Davi trair eles e ficar do lado de Israel, porque era uma guerra contra Israel. E quando eles voltaram para a cidade deles, a cidade já havia sido atacada e todo mundo tinha sido levado. Davi vai ao encontro dos amalequitas, pega todas as mulheres, as famílias, tudo de volta, mais os despojos dos amalequitas todinhos, e volta para Siclag para poder restabelecer ali a cidade. Aqui já está no finalzinho do livro do 1 Samuel, tá? O que acontece? Vai ter essa guerra contra os filisteus, né? Os filisteus, junto com o rei Aques e Davi, eles querem atacar Israel. Aí Deus arruma uma forma de Davi não estar nessa guerra, porque assim ele não ia lutar contra o próprio povo e também não ia ficar contra o rei Aques, já que ele tinha conquistado a amizade do rei Aques, e era uma forma dele se proteger ali de Saul, certo? Aí Saul pede um direcionamento de Deus, ele busca Deus para dizer se ele ia ganhar a batalha ou não. Através de profetas, Deus não responde. Através de sonhos, Deus não responde. Através do Urim Tumim, também não responde. Aí ele fica desesperado e procura uma feiticeira para poder dizer para ele o que ia acontecer, uma adivinhadora, através da adivinhação. E ele que tinha expulsado todas as feiticeiras da cidade, todas as feiticeiras de Israel, vai ao encontro de uma delas. E aí ali ela diz que ele vai morrer na batalha. E ela vai ele vai em busca de através dela falar com Samuel, porque Samuel já havia morrido aqui, tá? E aí começa a batalha, ele entra na batalha e ele morre na batalha. Davi não tá na batalha, Davi tá em Ziclag, e o Saul, Jonatas e todos os outros 2 filhos de Saul morrem na batalha. E aí acaba-se o livro de 1 Samuel. Sem Deus, Saul levou uma vida amarga, sem rumo. Suas atitudes e escolhas erradas afetaram não somente a ele, mas sua família, também encerrando assim o livro de 1 Samuel. Então, o que aconteceu? Morreu todo mundo nessa batalha contra os filisteus. Saul e seus 3 filhos. E encerra-se assim, com essa batalha, o último capítulo, é o capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Então, nós podemos aprender muitas coisas com o livro de Samuel. Aqui eu coloquei os pontos mais importantes, tá? Que é a oração de Ana, o nascimento e dedicação de Samuel, no capítulo 1. A oração de Ana é maravilhosa, se vocês quiserem ler, tá? No capítulo 1.
O chamado de Samuel, no capítulo 3, que Deus fala com ele de madrugada, né? Samuel, Samuel, chama ele. Aí ele começa a aprender que é a voz de Deus que está chamando ele, a reconhecer que é Deus. Depois o fracasso e o juízo de Eli e seus filhos, como eu contei na batalha, né? Que levam a arca e eles são mortos. Tá no capítulo 2 e 4. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus, mas retorna para Israel nos capítulos 4 e 6. E as vacas levam a arca sozinha de volta para a cidade de Israel, uma das cidades de Israel. A bravura de Jonatas e sua amizade com Davi. Jonatas era o filho de Saul e ele desenvolve uma grande amizade com Davi, de ele não se importar com o reinado, de tomar, né, ficar no lugar do pai dele, mas prefere, ele reconhece que Davi que vai ser o verdadeiro rei, que Davi é o verdadeiro rei, e eles fazem uma amizade de que vão cuidar de suas famílias enquanto eles viverem, um ia cuidar da família do outro. E as diversas perseguições de Saul a Davi. Então, Saul persegue Davi para todos os lados, mas todas as vezes que Saul vai chegando perto de Davi, Deus dá o livramento para Davi, Davi foge, Davi vai para outro lugar e Saul nunca consegue alcançar Davi. Já Davi tem a oportunidade por 2 vezes de matar Saul, fica bem perto de Saul, mas não mata por ele ser ungido de Deus, então ele prefere obedecer a Deus e confiar que Deus vai fazer sua própria justiça do que ele fazer com as suas próprias mãos. Então, Davi tinha um coração bom, Davi tinha um coração que confiava no Senhor e que se rendia à vontade de Deus. Ele estava sempre submisso a Deus, confiante de que Deus é o justo juiz e iria fazer a sua justiça, e na hora que ele tivesse que ser rei, ele seria rei, ele não precisaria fazer nada com as próprias mãos. Então isso vai mostrando a diferença entre os personagens, tanto Saul quanto Davi, que nós vamos ver também. Eu vou colocar aqui, pegar aqui, algumas anotações que eu fiz, que são os principais personagens do livro de 1 Samuel. Fala um pouquinho de Saul, de Samuel e de Davi, tá? Então Samuel, ele nasceu com a promessa de Deus e seu nome significa aquele que ouve a Deus, ou aquele que Deus ouve. Ainda criança, quando servia no tabernáculo em Siló, ouviu a Deus a condenação sobre a casa do sacerdote Eli. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Embora não fosse da linhagem araônica, sucedeu Eli no ofício de sacerdotal, ou seja, ele fazia sacrifícios, tá? Então Samuel, ele era profeta, foi o primeiro profeta, o último juiz, e ele também fazia os sacrifícios, porque não tinha mais sacerdotes, todos tinham morrido. Eli tinha morrido, seus 2 filhos tinham morrido, então só tinha ficado o Icabô, que era bebê, então, que era descendente de Finéias. Então Samuel ficou fazendo ficou fazendo os sacrifícios. Isso significou uma mudança da parte de Deus, que substituiu o sacerdócio corrompido pelo ministério profético. Talvez por isso Samuel enfatizou mais a obediência do que os sacrifícios da lei mosaica. Sua principal missão foi organizar o reinado de Saul e de Davi, ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Era um homem de oração, profunda piedade e discernimento espiritual. Na velhice, desafiou todo Israel a dizer se alguma vez ele foi desonesto. Iniciou uma escola de profetas. Já Saul foi o primeiro rei de Israel, teve um passado humilde, era uma pessoa boa e teve um brilhante começo no seu reinado, mas a sua insegurança, orgulho, ciúme e temperamento volúvel comprometeram seu reinado. Sua participação em Gilgal, oferecendo sacrifício no lugar de sacerdote, e sua desobediência na guerra contra os amalequitas resultaram na sua rejeição. O que aconteceu nesses 2 lugares aqui? Essa precipitação em Gilgal era o quê? Eles iam também para uma guerra. E ele queria, porque queria saber de Deus, oferecer sacrifício para Deus e saber o que ia acontecer. Só que ele tinha que esperar Samuel chegar para poder Samuel oferecer o sacrifício. E Samuel não chegava, e foi passando os dias, Samuel não chegava, até que ele ficou impaciente e ele mesmo fez o sacrifício a Deus. Quando ele fez isso, Samuel chegou e viu e ficou muito bravo. E aí que Samuel diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, aí começou a primeira coisa errada que Saul havia feito, e Deus já alertou, ali Samuel alertou a ele, é melhor você obedecer. Não adianta você ficar fazendo coisas por religiosidade e não obedecer a Deus, porque Deus não vai aceitar.
E depois, nessa guerra contra os amalequitas, era para ele ir lá e acabar com todo mundo daquela terra, porque os amalequitas eram muito maus, e matar o rei e não trazer nada, nenhum animal, nenhum despojo, nada, era para acabar com tudo. E ele foi lá, não matou o rei amalequita, trouxe o rei como prisioneiro e ainda pegou o melhor dos animais para dizer que ia oferecer sacrifício a Deus. Então pegou ovelha, pegou cabra, pegou boi e trouxe os mais gordos para poder oferecer para Deus. Então Samuel ficou muito bravo com ele e a partir dali ele falou assim que Deus não iria mais aceitar ele como rei e ia acabar o reinado dele. Só que Deus não tinha aceitado ele como rei, mas ele não podia sair de repente. Agora você não é mais rei, sai daí. Não. Ele continuou sendo rei. Não era mais guiado por Deus, o outro escolhido era Davi, mas enquanto ele vivesse, ele seria considerado pelo povo como rei, tá? Então, até ele morrer, ele continuou guiando o povo de Israel, mas assim, do seu modo. E aí ele começou a fazer muitas coisas erradas e começou a colocar o povo na batalha em jejum, aí o povo não conseguia guerrear, quase morria, e fazia uns juramentos, uns votos nada a ver, colocando em risco todo o exército dele. Nossa, ele foi muito insensato. Então, depois disso, o declínio de Saul foi rápido, sendo possuído por um espírito maligno e escravizado por suas paixões carnais. Perseguiu incansavelmente Davi e quase matou seu filho Jonatas, porque como Jonatas era muito amigo de Davi, ele ficava sempre do lado de Davi. E aí, na festa da lua nova, Davi não foi. Nessa hora que Jonatas percebeu que Saul queria mesmo matar Davi, porque ele ficou muito revoltado por Davi não ter aparecido e falou que Jonatas estava encobertando ele. E quase que matou Jonatas, porque ele ficou muito furioso. Então, por causa dos ciúmes, da inveja de Davi, Saul ficou totalmente fora de si. Ele só pensava nisso, em matar Davi, matar Davi. Esquecido por Deus, procurou em Endor uma das feiticeiras que havia expulsado de Israel. Morreu em uma batalha contra os filisteus. Ao ver que estava cercado por seus inimigos, se jogou sobre sua própria espada e reinou durante 40 anos em Israel. Nessa guerra dos filisteus, ele tinha sido atendido por um flecheiro e ele viu que ele ia morrer, que não ia ter jeito, que os filisteus estavam cercando ele e que ele ia morrer. E aí ele falou para o escudeiro dele: me mata porque eu prefiro ser morto por você do que pelos incircuncisos filisteus. Só que o escudeiro dele falou assim: eu não vou matar um ungido de Deus. Ele ficou muito assustado e com medo. Aí falou: eu não vou matar você. E aí Saul pegou e se jogou em cima da própria espada na barriga e morreu. Aí o escudeiro dele ficou tão desesperado que se jogou também em cima dele. Os dois morreram pela espada de Saul. Então os dois se suicidaram. E Saul, ele reinou por 40 anos em Israel. Davi foi sucessor de Saul, também de passado humilde, foi um homem de muitas qualidades, pastor dedicado, músico habilidoso, poeta inspirado, escudeiro fiel, guerreiro valente e sábio, administrador. Antes de ter o reino, matou Golias, o gigante filisteu, tornou-se genro do rei, e ele casou com Mical, filha mais nova de Saul, e amigo íntimo de Jonatas, que era um dos filhos de Saul. Apesar de perseguido injustamente por Saul, recusou-se a usurpar o trono pela espada, mas deixou nas mãos de Deus sua ascensão como rei. Então, o que a gente pode aprender com o livro de 1 Samuel? O livro de 1 Samuel, ele fala sobre liderança, ele fala sobre a soberania de Deus, ele fala sobre a obediência. Então, esses são os pontos mais importantes que a gente pode aprender para a nossa vida. A liderança fala através de cada um dos personagens, com exemplos de boa liderança e com exemplos de má liderança, como de boa liderança, Samuel e Davi, e de má liderança, Saul. Quando os líderes concentravam a atenção no Senhor e viam seu papel de liderança como um instrumento para a glória de Deus, eles prosperavam. Mas quando abandonavam o Senhor e usavam o seu ofício, seu reinado, sua liderança para o benefício próprio, eles fracassavam. A vida de Eli e seus filhos e de Saul foram um exemplo daqueles que fracassaram, que rejeitaram o Senhor, que faziam tudo o que queriam para sua própria vontade e para sua própria glória. Mas a vida de Samuel e de Davi ilustram esses princípios daqueles que são obedientes e tementes a Deus. Então isso serve para nós. Quando a gente coloca Deus como líder da nossa vida, como a gente deixa-se ser guiado por Deus, deixa-se ser conduzido por Deus, é obediente a Deus,
Eu vou fazer isso porque isso está de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. E a gente vai pedindo para que Deus nos guie, pedindo para que Deus nos oriente. Nós vamos prosperando em meio às dificuldades, em meio às lutas, Deus vai nos dando vitória. Assim como Davi fugiu tantas vezes de Saul, mas nunca Saul conseguiu encostar um dedo em Davi. Quantas dificuldades, quantos apuros, quantas guerras Davi passou, mas não aconteceu nada nem com o fio de cabelo de Davi. Por quê? Porque Deus foi fiel a ele por ele ser obediente. Então, a gente sendo obediente, a gente vai ter livre de problemas? Não, nós vamos continuar passando por problemas, mas Deus será fiel a nós em todos os problemas, nos ajudando a vencer, nos ajudando a deixar para trás, sabe? E a ter a vitória, porque à medida que nós somos fiéis a Deus, Ele nos honra. Então, a liderança que é guiada pelo Espírito Santo, ela tem a vitória. Mas aqueles que são guiados pelas suas próprias vontades e seu próprio entendimento, aí vem o fracasso. Por quê? Porque a pessoa começa a colher, né, as consequências das decisões erradas que começa a tomar da vida. Fala também sobre a soberania de Deus. Deus proveu em todos os momentos para Israel uma boa liderança espiritual. Por intermédio de Samuel, deu a Israel seu primeiro rei. Deus proveu para o seu povo os recursos necessários para derrotar os inimigos e cumprir seus propósitos na terra. Então, apesar de Saul não ser um grande rei, mas Samuel estava com ele. Então Samuel estava ali também com ele ao lado de Saul para tentar direcionar o povo quando Saul fracassava. Depois Samuel ungiu Davi. Então Davi começou a ter influência sobre o povo. Davi era muito querido por todos. Ele conquistava todos, ele tinha um poder de persuasão, de conquista. Ele era amigo de todos, ele era simpático com todos, ele era generoso com todos, ele era justo. Então isso dava, né, a ele... ele era mais exaltado. E por isso que Saul ficou cada vez mais com inveja dele. Por causa disso, o povo começou a preferir mais Davi do que a ele. Então, através da soberania de Deus, Deus usou Samuel na hora certa, Deus usou Davi na hora certa, mesmo quando Saul não aceitava, né, ser guiado por Deus. Deus sempre atua nesse mundo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Não importa as pressões suportadas por nós, ou quantos desafios sejamos obrigados a enfrentar. O Senhor está no controle de toda a nossa vida. Ao confiarmos na soberania de Deus, podemos enfrentar com audácia as dificuldades e situações da nossa vida. E também a obediência, né? Para Deus, obedecer é melhor que sacrificar. Deus queria a obediência do seu povo, Deus queria a obediência de Saul, que eles o servissem, o seguissem de todo o coração, ao invés de manter um compromisso superficial, baseado em tradições ou sistemas cerimoniais, como só fazer sacrifício, mas o coração mesmo não era de Deus. A intenção do coração não era de Deus. Então Saul achava que, vou fazer sacrifício, Deus vai fazer o que eu quero. E não é assim, assim também somos nós, embora estejamos livres dos sistemas sacrificiais, né, da época lá de Israel, da lei judaica, podemos ainda contar com observâncias externas tentando substituir o compromisso interno. Então, às vezes a gente acha que indo à igreja, assistindo o culto, nós já estamos cumprindo com as nossas obrigações e Deus vai ficar feliz só com isso e acabou. E não é assim. E quando a gente, vou na igreja, mas quando no meu dia a dia eu vou fazer tudo o que eu quero. E não é assim. Deus quer um coração submisso a Ele, quer um coração obediente a Ele em todas as horas, em todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Não é só cumprir com um rito religioso que a gente vai agradar a Deus. Ele quer que o nosso coração seja dele, que a nossa vida seja dele, que nós sejamos obedientes e submissos a Ele. Deus deseja todo o nosso louvor e adoração sejam motivados por alguma devoção a Ele, realmente, não apenas rituais religiosos. Então é isso que a gente aprende com o livro de 1 Samuel, a ser liderado por Deus, pelo Espírito Santo na nossa vida, a ser obediente a Ele e a se render à soberania de Deus. Quando às vezes as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, ou quando a gente não consegue entender o porquê nós estamos passando por algumas situações no momento, mas Deus sabe, às vezes a gente não entende na hora, mas a gente vai entender lá na frente. Então a gente tem que se render à soberania de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus, continuar sendo fiel, continuar sendo obediente, e Deus vai nos guiar, vai nos ajudar a sair, a vencer as situações, sejam difíceis, ou vai nos dar alegria, né, em situações de bonança, para que a gente possa glorificar e agradecer a Ele, nos fortalecer, né? Então, a gente tem que se render à soberania de Deus, continuar sendo obediente e deixar ser guiado pelo Espírito Santo.
É isso que a gente aprende com o livro de 1 Samuel. Nós vamos entrar agora no livro de 2 Samuel, que continua falando, né, sobre Davi. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a compreender. Eu fui bem sucinta, eu fui bem rápida, só para vocês terem uma noção e poder ter acesso aqui a algumas observações que eu acho importante. Mas o ideal é que você mesmo faça a sua leitura e faça a sua meditação e procure sempre buscar na leitura da palavra o que Deus quer me ensinar sobre essa história, o que Deus quer me ensinar com a ação dele nessa história, o que eu posso aprender através dos personagens e como eu posso aplicar tudo isso na minha vida. Sempre são essas perguntas que você deve fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo de 2 Samuel. Deus abençoe a todos. Tchau!